Bom dia, docente. Bom dia a todos que me acompanham. O meu nome é Palmeira Balate, estudante de Contabilidade e Auditoria. Estou aqui para apresentar a norma 1, que é a norma contabilística de relato financeiro das demonstrações financeiras. A norma 1, que fala das demonstrações financeiras, vou começar por definir o que são demonstrações financeiras. Demonstrações financeiras são relatórios que fornecem uma visão clara da posição financeira e do desempenho de uma empresa em um determinado período. Elas incluem geralmente o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Essas demonstrações são fundamentais para investidores, credores e outros stakeholders, pois permitem avaliar a saúde financeira da empresa, sua rentabilidade e sua capacidade de gerar caixa. A norma faz parte de um conjunto mais amplo de normas contabilísticas que regulam essas informações que devem ser apresentadas e divulgadas. O meu trabalho está estruturado da seguinte maneira: objetivos, uma breve introdução que eu já fiz, o âmbito, conjuntos das demonstrações financeiras, o balanço, demonstração dos resultados, demonstração das variações no capital próprio, demonstração dos fluxos de caixas e notas explicativas. O objetivo desta norma é o de estabelecer as bases e os requisitos mínimos de apresentação, estrutura e conteúdos das demonstrações financeiras preparadas com finalidades gerais. O âmbito dessas demonstrações é que elas devem aplicar esta norma quando prepara e apresenta demonstrações financeiras com finalidades gerais de acordo com o PGC-NIRF. As demonstrações financeiras de uma entidade devem ser preparadas e apresentadas pelo menos uma vez por ano. Esta norma não se aplica, contudo, às demonstrações financeiras intercalares cuja estrutura e conteúdo estão estabelecidos na norma contabilística de relato financeiro 8, relato financeiro intercalar. E como já havia dito antes, as demonstrações financeiras são apresentações capazes de informar a situação geral de uma empresa. Esses relatórios contabilísticos são muito úteis para auxiliar uma empresa a organizar o orçamento e a tomar decisões de gestão. O principal objetivo das demonstrações financeiras é de proporcionar informações acerca da situação financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade que sejam úteis para a generabilidade dos utentes no processo da tomada de decisão. Esse é um dos principais objetivos das demonstrações financeiras e eu já havia dito antes, já havia mencionado esses objetivos no slide anterior. A importância das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras são importantes porque é nela que podemos ter a transparência e a confiabilidade, as tomadas de decisões, avaliação de desempenho, cumprimento legal e normativo, atração de investimentos, gestão de riscos, planejamentos financeiros. É através das demonstrações financeiras que uma empresa que a equipe de finanças, o investidor potencial e os sócios podem tomar decisões mais seguras.
O conjunto das demonstrações financeiras são o balanço, a demonstração dos resultados, a demonstração das variações no capital próprio, a demonstração dos fluxos de caixa e as notas explicativas. Irei definir cada um desses conjuntos das demonstrações financeiras. O balanço é uma demonstração contabilística que tem por finalidade apresentar a posição financeira e econômica de uma entidade ou empresa em determinada data, representando a situação do patrimônio em determinada data. Temos como exemplo uma empresa que possui ativos totais de 500 mil meticais, passivos totais de 300 mil meticais e, portanto, o patrimônio líquido da empresa é de 200 mil meticais, que é a diferença do ativo e do passivo. Demonstração de resultados são representações de todos os itens de rendimentos e gastos reconhecidos no período contabilístico. Exemplo em que a empresa teve uma receita total de 1 milhão de meticais e custos de 600 mil meticais, resultando em um lucro operacional de 400 mil meticais. Após despesas e impostos, o lucro líquido final é de 300 mil meticais. Demonstração das variações no capital próprio. As variações no capital próprio de uma entidade entre o início e o fim de um período contabilístico refletem o aumento ou a redução dos ativos líquidos dessa entidade durante esse período. Temos um exemplo em que o capital próprio da empresa aumentou de 150 mil meticais para 200 mil meticais durante o ano devido a lucros retidos e novas emissões de ações. Demonstração de fluxos de caixas são entradas em caixas, recebimentos e saídas em caixas, pagamentos ou seus equivalentes. Temos a empresa, o exemplo em que a empresa gerou 250 mil meticais em fluxo de caixa das operações, teve saídas de 100 mil meticais em investimentos e obteve um financiamento de 50 mil meticais, resultando em um aumento líquido no caixa de 200 mil meticais. E temos as notas explicativas. Notas explicativas prestam informações que não estejam em outra parte das demonstrações financeiras, mas que sejam relevantes à compreensão de qualquer uma das demonstrações. E por fim temos como exemplos em que as notas explicativas podem incluir informações sobre a política contabilística da empresa, detalhes sobre contingências judiciais ou informações sobre transações com partes relacionadas. Com partes relacionadas. Temos aqui um exemplo, uma ilustração de um balanço da sociedade Duva a 31 de dezembro de 2013, em que temos os ativos, os passivos, capital próprio e temos os resultados de 2013 e 2012. Os resultados de 2012 são 50% dos resultados de 2013. No balanço nós colocamos os saldos iniciais de uma determinada empresa. Aqui é a continuidade do balanço da sociedade Duva, em que temos os resultados do passivo. O total do capital próprio deve ser igual, somamos com o total do passivo e o total do capital próprio do passivo deve ser igual ao total dos ativos. Temos também um exemplo das demonstrações de resultados da empresa Kakashi no ano findo a 31 de dezembro de 2013. Conforme exemplo, temos aqui o ano 2013 e o ano 2012, em que no ano de 2012 temos 75% dos valores do ano de 2013. Temos aqui a demonstração do fluxo de caixa pelo método direto e indireto, a 31 de outubro e a 30 de setembro.
As informações do fluxo de caixa proporcionam aos utilizadores das demonstrações financeiras a base para avaliação da capacidade da entidade para gerar caixa, equivalentes de caixa e das necessidades dessa entidade em utilizar esses fluxos. A norma contabilística do relato financeiro 2, demonstrações de fluxo de caixa, estabelece os requisitos para a apresentação e a divulgação de fluxos de caixas. E essa é uma ilustração de como podemos proceder com a demonstração de fluxo de caixa. Aqui é a continuação do fluxo de caixa pelo método indireto. Continuação. Temos cá a demonstração das variações no capital próprio para os períodos findos em setembro e outubro. Esse é um exemplo que ilustra a demonstração das variações no capital próprio. As variações no capital próprio de uma entidade entre o início e o fim de um período contabilístico de relato refletem um aumento ou a redução dos ativos líquidos dessa entidade durante esse período, como podemos ver, exceto quando as variações que resultam de transações que os detentores do capital, tais como contribuições do capital, recompra de ações próprias e dividendos. E quanto aos gastos diretamente relacionados com essas transações, a variação no capital próprio durante um período contabilístico representa um montante total de rendimentos e de gastos, incluindo os ganhos e as perdas gerados pelas atividades da entidade durante esse período. E por fim temos as notas explicativas referente ao balanço e a demonstração de resultados que cá trouxe. As notas explicativas devem apresentar informação sobre as bases de preparação das demonstrações financeiras e as políticas contabilísticas específicas e adotadas. Elas devem divulgar a informação exigida por qualquer das notas mais constantes do PGC-NIF que não esteja apresentada em qualquer outra parte das demonstrações financeiras, como cá trago. E devem prestar informação que não estejam apresentada em qualquer outra parte das demonstrações financeiras, mas que seja relevante para a compreensão ou qualquer uma das demonstrações. Uma entidade deve apresentar as notas de uma forma sistemática, tal como decorre no modelo apresentado do PGC-NIF. Cada item do balanço, da demonstração dos resultados e da demonstração de fluxos de caixa em relação ao qual tenha sido apresentada uma informação nas notas deve estar referenciado com o número dessa nota, como é o exemplo dos resultados das demonstrações e de cada demonstração financeira que cá trouxe. E desta forma coloco fim na minha apresentação da norma 1, demonstrações financeiras. Muito obrigada pela atenção dispensada.